Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Segundo a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, cerca de 80% das mulheres em idade fértil serão afetadas por miomas uterinos em algum momento das suas vidas. Esses tumores variam em tamanho e podem causar uma série de sintomas. O que são miomas uterinos e como se formam? Quais são os principais sinais? Como eles são diagnosticados? Eles podem afetar a fertilidade? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com Mariano Tamura, médico ginecologista e coordenador do Instituto de Miomas e Endometriose do Hospital Moriá. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, Adriana. Olá, Ingrid. E quem nos acompanha nesse episódio é Ingrid Gribel, repórter do Jornal da Record. Ingrid, a presença de miomas uterinos é uma realidade, a gente sabe, para muitas mulheres, né? E pode influenciar de maneira significativa a saúde e a qualidade de vida, né? Oi, Adriana. Olá, doutor Mariano. Exatamente. As doenças afetam o bem-estar e a qualidade de vida do paciente, seja homem ou mulher. E algumas destas enfermidades atingem apenas as mulheres, como é o caso dos miomas uterinos, ou leiomiomas, um dos principais vilões da saúde feminina. Como você já disse, de acordo com a Febrasgo, aproximadamente 80% das mulheres em idade fértil têm ou terão miomas em algum momento da vida. Doutor Mariano, o que é um mioma uterino? Como ele é gerado? O mioma uterino é um tumor benigno do útero, é o tumor mais comum dos órgãos reprodutivos da mulher e cresce justamente durante a sua vida reprodutiva, ou seja, entre os 18 aos 50 anos de idade, podendo então afetar esse órgão tão importante, levando a muita cólica, levando também a alteração de sangramento menstrual e, por vezes, comprometendo a fertilidade da mulher. Agora, doutor, uma grande parte dos miomas uterinos é assintomática, né? Não provoca aí qualquer sintoma. Só 30%, 40% dos casos tem algum tipo de sintoma, né? As mulheres apresentam sinais. Quando isso ocorre, quais são as reclamações mais comuns, doutor? Então, por sorte, realmente um bom número de casos não gera sintomas e muitas vezes não levando, então, a necessidade de tratamento, apenas de acompanhamento para ver se os miomas crescerão demais, se eles mudarão, então, em número, em quantidade, em tamanho, e se em algum momento surgirão sintomas, né? Mas ainda assim, esta alteração ela é tão frequente, ela é tão comum, que ela é a principal causa de cirurgia uterina no mundo todo. Mais frequente do que as doenças malignas também, ou mais frequente do que outras doenças benignas que podem acontecer com a mulher. Os sintomas mais comuns, mais frequentes, estão relacionados a um fluxo menstrual muito intenso, realmente incômodo, que leva muitas vezes a dificuldades sociais para o dia a dia da mulher, dificuldade de higiene, dificuldade no trabalho, muitas vezes também pode causar anemia, levando então até situações mais graves de visita ao pronto-socorro ou necessidade de transfusão sanguínea. Outro sintoma bastante comum são as cólicas menstruais intensas. Então, a depender da localização e do tamanho desses miomas, eles acabam realmente incomodando muito o útero e isso gera contrações muito fortes durante a menstruação, além da eliminação de coágulos e tudo mais, que também intensificam essas cólicas. Então, esses são os principais sintomas relacionados ao mioma uterino. Por vezes, os miomas crescem tanto, gerando mais ou menos sintomas como esses que eu citei agora, porém, eles acabam apertando, incomodando os outros órgãos abdominais. E, às vezes, em situações extremas em que eles ficam muito grandes, a gente pode ter até a sensação de gravidez, como aquele peso na pelve e até o aumento do abdômen. Doutor, o senhor falou que as mulheres na faixa dos 18 aos 50 anos são as mais acometidas pelo problema. As mais jovens não correm esse risco ou são raros os casos? Então, a faixa etária com maior risco para surgimento dos miomas concentra-se dos 35 aos 50 anos. Eles são então, tumores que surgem por alterações celulares ali no útero, né? E com o estímulo dos hormônios femininos, então, que são naturais dessa fase da vida da mulher, esses miomas, esses tumores acabam crescendo muito.
mas pode surgir também até antes dessa idade, aos 30, aos 25, aos 20 ou aos 18 anos de idade. No início da adolescência, assim que a menina menstrua, com 12, 14 anos, talvez ainda não tenha tido tempo para que os miomas se manifestem. Então, eles vão se tornando mais comuns conforme a idade avança, né? Conforme a mulher atinge a maturidade, e que muitas vezes é a idade que a mulher busca a gravidez hoje em dia. Então, se nós tínhamos essa questão do mioma surgir após os 30 ou após os 35 anos de idade, mas antes, em gerações anteriores, essas mulheres já tinham completado a sua prole, ou seja, tido seus filhos, alcançado esse objetivo no seu planejamento familiar, ok, mesmo se a gente precisasse de uma cirurgia, por exemplo, para remoção do útero, o impacto na vida dessa mulher seria menor. Hoje, a maioria das mulheres, ou muitas mulheres pelo menos, né, vão buscar a gravidez após os 30 anos, às vezes após os 35, muitas vezes também perto até dos 40. E aí esse é o dilema, porque elas têm, às vezes, uma doença que causa grandes sintomas no útero, que pode afetar a fertilidade dela, e o tempo também já está correndo contra. Ou seja, é uma conjunção de problemas com os quais a gente precisa lidar. E quais são os fatores de risco para o aparecimento dessa doença, doutor? Quando a gente fala em estilo de vida, né, dieta, atividade física, essas coisas, elas podem influenciar no desenvolvimento ou até mesmo na gravidade dos miomas uterinos? Então, os miomas, sendo comuns e frequentes assim como eles são um grande problema de saúde pública, porque afetam um número enorme de mulheres com fatores de risco, sem fatores de risco, com história familiar ou sem história familiar, e independentemente dos seus hábitos. Então, realmente, é um problema que afeta toda a sociedade. Mas, ainda assim, há aquelas mulheres com um risco maior e com as quais nós devemos ficar ainda mais atentos, por vezes mais preocupados. Então, são as mulheres com risco familiar para mioma uterino. O que é? Se ela tem um histórico de mãe ou irmã, ou ambas, que tiveram mioma. Também as mulheres da raça negra têm 3 vezes mais miomas do que as mulheres brancas. E acontece algo também que é relevante com essas mulheres, né? Elas têm, não só elas têm mais miomas, como eles costumam ser mais sintomáticos e surgir numa idade mais jovem. O sobrepeso também aumenta o risco de miomas, porque as células de gordura do organismo também produzem hormônios sexuais, também convertem o colesterol em hormônio. E esses hormônios ali produzidos podem acabar estimulando o crescimento dos miomas. Então, esses são os fatores de risco, assim, dentre os mais conhecidos, né? E quanto a hábitos de vida, então, a gente recomenda essa questão da manutenção do peso, da prática de exercício físico e uma dieta saudável, mas não que tenha um alimento em específico causador de miomas, ou que tenha também algum chá ou algum fitoterápico, assim, disponível, que vai evitar o crescimento desses nódulos, desses tumores. Eles podem ser únicos ou múltiplos, não é, doutor? Além disso, os miomas podem se localizar em qualquer parte do útero. E essa localização determina as complicações associadas? Então, Ingrid, sim. Os miomas podem ser únicos, né? Ou seja, haver apenas um mioma naquele útero, ou podem ser múltiplos. Eu tenho que até reforçar com você que a manifestação mais frequente deles é sendo múltiplos, tá? Então, isso já é um ponto que vai chamar atenção e que vai fazer com que cada uma tenha sintomas de uma maneira ou de outra. Porque, sim, eles podem ter diferentes tamanhos e eles podem se localizar em todas as porções do útero, como você mesmo colocou na sua pergunta. Então, eles podem surgir no corpo uterino, que é a porção principal do útero, maior desse órgão, e no corpo uterino eles podem surgir ser submucosos, são aqueles que crescem na cavidade do útero. Eles podem estar no meio da parede uterina, são chamados de intramurais, ou eles podem crescer junto ao útero, mas na sua superfície externa, são chamados de subserosos. Além disso, nós temos os miomas pediculados, que eles têm apenas um pedículo de conexão deles ao útero, de onde vem essa nutrição, e temos os miomas cervicais, que surgem no colo do útero. Então, assim, a gama de sintomas, as manifestações são as mais diversas, né, que vão do sangramento às cólicas intensas, como eu disse, a, por vezes, repercussão na fertilidade da mulher, a depender da localização, principalmente os miomas que têm uma relação com a cavidade uterina, esses chamados submucosos,
né? Eles podem levar à compressão de outros órgãos e assim levar à disfunção dos rins ou mau funcionamento intestinal, a sensação de pressão na pelve e, por vezes, um peso, então, nas pernas, nas coxas, que piora ao longo do dia, e assim vai, assim com outros sintomas, a anemia que eu já citei, né? Mas outros sintomas que acabam aparecendo, então, a depender do tamanho, número e localização desses miomas. Doutor, como a doença é diagnosticada, quais são os exames recomendados para diagnóstico? São exames de imagem? Bom, Adriana, é assim, a primeira coisa é a mulher frequentar o seu médico, a sua médica, seja um médico de família ou seja um ginecologista, para poder relatar os seus sintomas. E não achar que sangrar muito é normal, que ter muita cólica é normal, ou que ter dor na relação sexual é normal, e ter limitações físicas são normais. Então, esses sintomas devem ser relatados. É o ponto de partida para que a gente faça, então, uma hipótese diagnóstica, ou seja, que o médico desconfie de que algo pode acontecer ali. E aí, do ponto de vista de exame de imagem, tá, o que nós temos assim, mais acessível, não invasivo, realmente é encontrado de maneira ampla em todo o país, são as ultrassonografias. Então, uma ultrassonografia pélvica, transvaginal, vai nos mostrar muito bem se de repente algo que foi palpado no exame físico, a depender também, correlacionando isso com o sintoma da paciente, se ele é um mioma, se é um útero com outro tipo de alteração em sensibilidade, no caso de se tratar, por exemplo, de um tumor ovariano, que pode se misturar quando a gente percebe uma massa, uma tumoração pélvica. Lembrar que ali não existe só o útero, existem os outros órgãos também, inclusive do aparelho reprodutivo, né? Então ali existem os outros órgãos do aparelho reprodutivo, como por exemplo os ovários, que também podem ser alvo de cistos, de tumores, de nódulos. Então a ultrassonografia é um excelente exame de imagem como ponto de partida. E a depender do que encontrarmos, isso vai ser o suficiente. Outras vezes, a ressonância magnética vai também nos dar imagens precisas da pelve da mulher. Doutor, segundo o Ministério da Saúde, o problema atinge aí cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil e cerca de 300 mil perdem o útero por ano. Isso é um pesadelo para qualquer mulher, né? E tudo isso em consequência da doença. Qual é o tratamento mais comum? É a retirada do útero? Existem outras opções disponíveis? A remoção do útero, chamada também de histerectomia, é, digamos assim, o tratamento definitivo do mioma. Porque se você remover o útero como um todo, você removeu a matriz da doença, o órgão onde ela se desenvolve. Então, por vezes, é uma cirurgia muito importante, que vai trazer qualidade de vida para a mulher, porque vai tirar as cólicas, o sangramento, vai tirar muito sofrimento e limitação que ela tem, devolvendo a ela, então, a liberdade de viver bem. Porém, não é o único tratamento, não podemos ver dessa maneira, porque, como eu disse, as mulheres têm mioma uterino numa idade em que muitas vezes interessa ainda a elas manter o útero, pelo desejo reprodutivo ou simplesmente porque é um órgão dela e que ela, ligada à feminilidade, e que, se possível, ela gostaria ao máximo de mantê-lo. E desta maneira nós temos que oferecer diversos outros tratamentos conservadores do útero para essas mulheres. Ponto negativo primeiro. Ponto negativo é lógico, todo tratamento em que eu posso remover os miomas ou fazê-los reduzir e tudo mais, mas que eu estou mantendo o útero, pode voltar amanhã ou depois a ter um desenvolvimento da doença, voltar a crescer e tudo mais. Mas ela ciente disso e optando por manter o órgão, então nós temos as miomectomias, que são a remoção dos miomas com manutenção do útero, tá? E nós temos outros tratamentos ligados à miólise. Miólise é uma situação em que a gente busca uma morte celular daquelas células tumorais, né? Em que a gente, aplicando energia, ou aplicando calor, ou buscando levar uma isquemia, que é uma falta de oxigenação para essas células tumorais, nós vamos então promover uma redução desses miomas e, consequentemente, uma melhora dos sintomas e retorno da qualidade de vida.
Chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Agradeço demais a participação de Mariano Tamura, médico ginecologista e coordenador do Instituto de Miomas e Endometriose do Hospital Moriá. Muito obrigada, doutor Mariano. Eu agradeço. É um prazer de verdade estar aqui com vocês para falar sobre saúde da mulher. Grande abraço. Um abraço, doutor. Assunto importantíssimo que interessa a todas as mulheres, né? E eu agradeço também a presença da repórter do Jornal da Record, Ingrid Gribel. Obrigada, Ingrid. Muito obrigada e até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar os JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio.